A pele natural é um sensor biológico. Ativada por meio do toque, dispara sensações e sentimentos, que vão da dor ao prazer e com todas as nuances possíveis entre eles. Ampliar essas características humanas por meio de dispositivos técnicos também significa ampliar essas sensações? Poderia amplificar os sentimentos e o modo como comunicamos eles? Olha só, essa frase foi com certeza que me colocou para dentro do projeto. Então, o Media Lab da Federal de Goiás decidiu fazer uma residência que eles convocaram artistas. Então, fazer uma residência em que eu junto um artista e um cientista. Minha parceira de projeto, a parceira escolhida de projeto é a Rita Vu. E eu escrevi o projeto Touchskin, pensando em construir essa tatuagem temporária condutiva. O Touchskin é um experimento de uma segunda pele. É um experimento que parte de computação vestível, de pesquisas com materiais condutivos flexíveis, principalmente tintas condutivas. E essa tinta condutiva que eu agrego à pele, ela poderia disparar uma série de atuadores, de LEDs, de luzes, de som, de coisas que giram, piscam e apitam. Mas acho que antes disso também, esse material condutivo ele poderia construir um sensor, né, e tentar detectar mesmo as sensações que ficam na pele, né, na primeira pele. Há muito tempo, no caso, eu fico observando os objetos e materiais que existem no mundo, hackeando, né, o propósito original deles para criar novos protótipos, principalmente na área de eletrônica. Então a gente adapta coisas que existem, a gente cria alguns componentes, enfim, ou até alguns circuitos com componentes que existem para outro fim. E no fim, assim, eu nunca tinha pensado que a gente poderia prototipar o próprio material. Então, cada vez mais dentro da eletrônica, eu sentindo necessidade por conta do wearables, né, que são os circuitos vestíveis, e aí como que eu, né, agrego isso no corpo de um jeito que eu não fique parecendo um Robocop. Então, eu comecei a fazer uma pesquisa com tintas, existiam algumas tintas no mercado, e aí eu fiquei, putz, mas eu queria uma tinta que eu pudesse passar no corpo, né, e produzir essa tatuagem temporária. O interessante então seria que ela fosse a base de água. Tipo tatuagem de chiclete, né, que você coloca na pele e depois você tira. E uma tinta, basicamente, ela tem um pigmento e um veículo para esse pigmento. Então, por exemplo, gema de ovo, né, ou clara de ovo, enfim, esse é um tipo de veículo. Legal, então vamos fazer uma tinta em que a gente usa um pigmento metálico, porque eu preciso do metal para conduzir, né, no caso, os elétrons. Tá, mas que veículo que a gente vai utilizar que não seja isolante, que permita ainda manter a característica desses pigmentos, né? E a gente começou com coisas muito simples na nossa pesquisa. A gente começou, por exemplo, com carvão. Carvão, quando você põe para queimar, né, ele vai produzindo aquele carbono, aquela cinza. Então a gente começou a misturar aquilo com água e a gente começou a fazer uns testes com aquilo. Ok, é o modo mais simples de você conseguir um carbono, ele é natural de certa maneira, né? Porque ele é um carbono vegetal. Legal, então vamos bater isso no liquidificador, vamos testar isso com água, vamos testar isso com outros pigmentos. O que as pessoas usavam? Goma arábica, nanquim. Será que a gente mistura com alguma tinta que já tenha? Como são produzidas as tintas que a gente usa dentro do material de arte, por exemplo? E aí, de repente, poxa, a gente tinha um laboratório de química, então a gente começou a trabalhar com sulfato de cobre pentaidratado com ácido ascórbico. Produzimos uma tinta legal para pegar no papel, mas que também ela é muito temporária, assim, mesmo no papel ela vai perdendo a capacidade dela. Então vamos tentar uma de prata. Aí você descobre que tem determinados materiais, né, tipo, tem acetato de prata é uma coisa, nitrato de prata é outra coisa. Você trabalha de forma diferente, alguns têm vapores, aí você começa a lidar com o maquinário do laboratório. Foi uma experiência muito interessante, até porque metade desse maquinário do laboratório a gente sabe produzir, né, porque são motores, eletricidade, você cria painéis, especificamente o Laboratório de Química da Universidade Federal de Goiás, as pessoas já estavam acostumadas a criar seus próprios maquinários. E foi a primeira vez que eu me deparei com uma pesquisa em biofilme. Tem uma série de pesquisas de pessoas interessadas em substituir plástico por materiais biodegradáveis ou de base biológica. E aí os biofilmes é essa possibilidade, então você usa um biogel, e aí esse biogel você espalha ele de forma a criar uma camada muito fina, quase plástica. E aí, enfim, cada vez mais a gente vai substituir as sacolas plásticas de supermercado, que tem como base petróleo, por esses biomateriais, né? O gel ele tem determinada característica, ele retrai, né, na temperatura ambiente, assim, nas condições normais. E o gel é uma propriedade muito interessante para conduzir elétrons, né? Então ele já está ali naquele meio aquoso. Então o que aconteceu foi que a gente conheceu a doutora Kátia Fernandes, que tem uma pesquisa num biogel que é a base de caju. Então ela faz um polissacarídeo, que é uma molécula muito grande, no caso de açúcar, vamos dizer assim.
e ela conseguiu estudar um tempo também para ele ter essa capacidade de não retrair. Ele era à base de água e ela falou, ok, a gente está com essa pesquisa aqui, se vocês quiserem provar, então a gente acabou usando isso como veículo. E a gente usou, no caso, grafita em pó para colocar dentro desse biogel. E a gente conseguiu uma condutibilidade próxima do que a gente esperava. A gente queria tocar na tatuagem, quando tocar na tatuagem os LEDs disparam, né? E acho muito visionária essa proposta de unir o pessoal de design, de tecnologia e mesmo de química. No espaço de pesquisa de uma universidade, que é uma instituição de pesquisa pública, uma universidade federal, houve uma verba, enfim, do governo federal para ser feito esse tipo de pesquisa mais experimental. Uma pesquisa de química dentro, né, na verdade, uma perspectiva mais artística, né, mais experimental, acho que foi muito inovador a proposta do Cleomar, enfim, da equipe do Media Lab da UFG. O laboratório que a gente tem hoje dentro do Lilo Zone, né, o laboratório que a gente tem aqui, o BioLilo Lab, ele existe porque em 2016 eu pude encontrar a Rita, o Cleomar e a Kátia, a doutora Kátia. Então, por causa disso, por causa desses primeiros lampejos de curiosidade em prototipar material, hoje a gente consegue ter um laboratório para fazer biohacking, biologia sintética, prototipar outros materiais com bases biológicas, né? É um laboratório voltado para bioprototipagem. Então, foi ali em 2016 que plantou essa sementinha que inquieta, né? Que a gente fica tentando entender como é que vai ser o futuro da computação, por exemplo. Eu imagino um dia que eu vou chegar, comprar uma semente, colocar no vasinho, regar e nascer um computador ali, entendeu?